Fala pessoal, bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Yuri e estamos mais uma vez na nossa aula de 1 Coríntios. Hoje a gente vai estudar o capítulo 4, vai ser muito bom. Então eu já quero receber todos que estão entrando aí e dizer que todos são muito bem-vindos. Estou muito feliz de ter todos aí conosco assistindo mais essa aula. Como você pode ver, nós não estamos fazendo essa aula ao vivo, ela foi gravada por conta de compromissos que nós temos aqui na nossa igreja local, mas a gente não podia deixar passar essa oportunidade de continuar a nossa reflexão, essa exposição tão profunda que tem nos ajudado tanto, principalmente nós que somos líderes. Então, eu quero já agradecer você. Se você está chegando agora na Escola do Discípulo, se inscreve no canal. Deixa aí a sua curtida e clica no sininho para você receber as notificações. Nós, esse mês, se Deus quiser, vamos começar uma nova série de vídeos curtos, falando sobre as principais questões da fé. E se você estiver aí conectado conosco, inscrito no canal, você vai pegar tudo aí de primeira e vai ser muito bom. Eu quero já também de primeira agradecer as orações, as palavras de ânimo que a gente tem recebido. Muitas vezes no Instagram ou aqui nos comentários a gente recebe palavras de bênção, de encorajamento, e olha, gente, isso cai no nosso coração de uma maneira muito especial. Então, nós agradecemos o carinho de vocês, aqueles que são membros do canal, que têm contribuído financeiramente para estarmos aqui, Hoje nós estamos num novo estúdio, também por causa da generosidade dos irmãos. Temos outros desafios pela frente, então se você ainda não é membro do canal, quero te chamar a ser membro. Se você deseja fazer uma oferta para que esse ministério prospere, para que a gente possa fazer outras coisas, então tem o Pix aí também na descrição do vídeo e você pode fazer isso para a glória do Senhor Jesus. E... Gostei demais. Valeu demais. O que é? Valeu demais o botãozinho novo. Tem um botãozinho novo chamado Valeu Demais. É isso mesmo? Um botãozinho Valeu Demais. O que esse botão faz mesmo que eu esqueci? Nos vídeos, não na live, mas nos vídeos, a pessoa pode dar um gostei com dinheiro. Legal, olha que bacana. Você pode, se você gostar muito de um vídeo, você pode dar a sua curtida no Valeu Demais e deixar uma oferta lá. Não sabia disso, cara. Olha que legal. Que benção. Gente, a gente sempre evita falar o máximo sobre dinheiro. Nós somos, a Escola do Discípulo, nós somos da primeira igreja batista em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, é uma benção a nossa igreja que nos dá essa liberdade de produzir esse conteúdo gratuito para todas as pessoas. A gente fica muito feliz com isso. Mas nós temos muitos sonhos. Eu acho que a gente tem que tirar um dia para fazer uma live só para falar dos nossos projetos, Felipe? Temos muitos sonhos, projetos e tantas coisas que desejamos fazer. Oramos a Deus para que Ele abra as portas e use a vida de vocês para nos abençoar também. Bom, vamos, antes de mais nada, orar a Deus. Pai querido, Pai eterno, louvado seja o Teu nome. Nós te agradecemos e te bendizemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos diante da Tua palavra. E, ó Deus, o nosso coração se enche de expectativa, Pai, para que sejamos alcançados pelo Teu Espírito, que haja transformação real em nós e que, ao findar essa aula, Senhor, sejamos pessoas diferentes, tenhamos percepções, compreensões, ó Deus, e de uma certa forma nos aproximemos dos líderes que o Senhor espera que nós sejamos. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse capítulo, vou te falar, assim, foi muito especial para mim. Falou muito ao meu coração, espero que fale ao seu coração também. Então pega aí a sua caneta, o seu caderninho, já fica esperto aí para tirar sua foto, depois fazer o seu story, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e com certeza abençoá-las também. Bom, antes de mais nada, quais são algumas perguntas importantes que esse capítulo vai responder para nós? O que significa ser dispenseiro dos mistérios de Deus? Paulo fala isso, que essa é uma das funções principais dos líderes cristãos, dispenseiros dos mistérios de Deus.
Quando os cristãos devem julgar ou não julgar uns aos outros? Essa é uma questão também espinhosa, né? Porque falar em julgamento hoje em dia, até quem não é crente sabe esse versículo de cor, né? Jesus falando, olha, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que vocês julgarem ou medirem as pessoas, vocês também serão medidos, né? Então a gente não pode julgar ninguém. Mas a Bíblia também nos chama a um certo tipo de discernimento, de sabedoria sobre o que fazer ou não fazer, sobre como nós devemos receber ou não receber um determinado líder ou falso mestre. Então a gente precisa exercer um tipo de julgamento, né, de discernimento. Então como que a gente deve fazer isso aí? Qual é o equilíbrio do nosso julgamento? E como é que os líderes cristãos devem ser diferentes da maioria dos líderes do mundo? Bom, então vamos lá para a primeira parte do nosso texto, versículos 1 a 5. Portanto, que nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Aqui nós paramos no versículo 3. Isso é muito importante porque, se você ainda não acompanhou outros vídeos onde a gente explica isso, quando um texto bíblico começa com a palavra portanto ou logo, isso quer dizer que é a continuação de um assunto. Apesar do capítulo estar começando aqui, o assunto não está começando aqui. O assunto já começou desde lá do capítulo 1 e ele se estende até aqui. Então, esse portanto, para você entender melhor o que Paulo está dizendo aqui nesses primeiros versículos, é importante você voltar no capítulo 3, pega aí a metade do capítulo 3 no mínimo, ou a última aula, melhor ainda, e assista ou leia o final do capítulo 3 para você entender qual é essa conclusão lógica que Paulo está chegando. Ele está dizendo, olha, tendo em vista que, aí eu estou falando do capítulo 3 aqui, tendo em vista que todos aqueles que servem a Deus têm o seu lugar, são importantes na obra de Deus, são necessários, nenhum é mais importante do que o outro, né? Um planta, um rega, mas é Deus que dá o crescimento. Portanto, então que vocês nos considerem servos da igreja, certo? Não, errado. Servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. E o que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Então aqui Paulo está dizendo essas 3 características, ou o que é 3 não, né? São 4. Mas o que a igreja deve pensar dos líderes? Tem um slide que eu resumi isso aí para vocês. Depois a gente volta no texto. O que a igreja deve pensar dos líderes? Os líderes cristãos são ministros de Cristo. Os líderes cristãos são dispenseiros dos mistérios de Deus. Os líderes devem ser encontrados fiéis. E aqueles que seguem os líderes devem se refrear de julgá-los. Então quer dizer que a gente não pode apontar o erro da liderança, não pode julgar o líder? Vamos entender melhor olhando o texto bíblico. Pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso eu justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará luz ao que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então eu quero destacar algumas coisas interessantes nessa fala de Paulo. Primeiro, que ele diz que as pessoas devem considerar os líderes como servos de Cristo. Por que eu fiz essa diferença entre servos de Cristo e servos da igreja? Porque os líderes, eles servem a Cristo. É lógico que ao fazerem isso, eles vão se dedicar às demandas da igreja, eles vão servir as pessoas, vão ensinar as pessoas, vão pregar, vão aconselhar, vão discipular, eles vão servir a igreja sim. Mas em último lugar, a lealdade dos líderes deve ser a Deus. Por quê? Porque os líderes, embora servindo as igrejas, eles não são escravos das igrejas ou como se fossem funcionários da igreja servindo aos caprichos da igreja e ao seu bel prazer.
Não, eles são ministros de Cristo, eles têm uma responsabilidade para com Deus de pastorear aquela igreja. Isso é muito importante perceber, porque logo depois, a gente vai ver no final do capítulo, ele vai falar sobre admoestação e sobre disciplina. Se esse pastor não entender que a responsabilidade dele, primeira, é servir a Deus, e depois, então, as pessoas, e ele começar a achar que ele tem que estar ali só para agradar as pessoas, para fazer aquilo que elas gostam, para atender as suas necessidades, muitas vezes ele não vai conseguir disciplinar, não vai conseguir dar uma palavra bíblica, uma palavra dura se necessário, não vai conseguir trazer alguém à correção, porque essa pessoa vai julgar que esse homem, esse pastor, como que o pastor vai falar que a minha vida está errada? O pastor é eu que pago o salário do pastor, não é verdade? Já ouvi isso aí, é terrível. Isso é uma pessoa que julga que o pastor, que o líder cristão é servo dela e não servo de Cristo. E Paulo sabe que os líderes, eles são servos de Cristo e são encarregados dos mistérios de Deus. Então, líder, você que lidera, eu tive... ontem à noite a gente estava numa vigília e tivemos uma reunião de liderança muito interessante também, no café da manhã, eu com alguns líderes aqui da juventude, e eu saí de lá pensando e orando, cheguei na vigília, falei, Deus, o que o Senhor requer de mim como líder? O que o Senhor espera que eu faça? Porque muitas vezes eu olho para situações, eu não sei por onde começar, eu não sei se eu vou pelo caminho A, se eu vou pelo caminho B, qual é a melhor estratégia, né? De onde eu retiro os melhores princípios para esse momento. E aí eu me lembrei exatamente desse texto, que eu sou encarregado dos mistérios de Deus. E nós sabemos que em Coríntios, o mistério que estava oculto, mas já foi revelado, é Cristo. Então, eu sou, como líder, encarregado, seja em qualquer função de liderança que eu desempenho na igreja, a minha função é de ser um administrador, de trazer à igreja, trazer à luz o mistério de Deus que é Cristo Jesus. Então, como líder, o que eu preciso fazer é queimar por Jesus, é trazer Jesus à tona, é levantar a fama de Jesus, é fazer com que as pessoas olhem para Jesus e não para mim, é louvar o nome de Jesus, é fazer este mistério de Jesus conhecido na igreja. Isso é ser dispenseiro dos mistérios de Cristo, ou seja, eu como líder, eu terei que ter um pouquinho de administrador, eu terei que ter um pouquinho de conselheiro, eu terei que ter um pouquinho de mestre, mas eu terei que ter muito de dispenseiro do mistério de Deus. Eu terei que ter muita paixão por quem é Jesus e pela mensagem do Evangelho e fazer disso a tônica da minha vida, não é? Então é assim que eu devo me encontrar como líder. E aí, então, ele diz, o que se requer desses encarregados é que eles sejam fiéis. Então, o que Deus espera de mim é que eu seja fiel na minha tarefa de servir a Ele e não as pessoas, e que eu seja fiel na minha tarefa de exaltar o mistério de Cristo, de fazer Jesus o centro da igreja, Jesus o centro do meu ministério. E todo o resto, tudo que precisa acontecer, vai acontecer pela obra do Espírito Santo, no tempo do Espírito Santo, que vai agir no coração das pessoas. Eu me lembro de Paulo falando com Timóteo, falando assim, olha, você tem o desejo de alcançar as pessoas, mas cuide de si mesmo, cuide do seu coração, cuide da doutrina, leia a palavra, se dedique a essas coisas, e assim você salvará tanto a si mesmo quanto aqueles que te ouvem. É isso mesmo que Paulo está dizendo em outras palavras aqui. O líder, ele precisa ser encontrado fiel, ele precisa fazer de Jesus o centro da sua vida, para que então as pessoas possam se apaixonar pelo mistério do Evangelho, que é Jesus. E aí sim eu estarei cumprindo a minha função como um líder, estarei sendo fiel em apresentar Jesus. E aí Paulo, então, ele começa a falar sobre julgamentos. Como líderes, nós sempre nos avaliamos. Isso é natural e é muito bom de uma certa forma. A gente se avalia, por exemplo, para saber onde que a gente está errando, se a gente pode melhorar em alguma coisa. Estava falando com amigos que uma das
atitudes principais para um pregador, para um jovem pregador, é assistir às suas pregações. É ruim assistir às nossas próprias pregações. Eu não gostava no começo, ainda não gosto muito. Mas é assistindo às minhas pregações que eu vejo se às vezes eu estou andando demais, se eu estou falando sempre no mesmo tom de voz e a mensagem está ficando cansativa, entendeu? Então, eu me avalio, eu me julgo para melhorar. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte... que ele não julga a si mesmo. E aí ele dá uma frase aqui que me dá um nó na garganta. Ele diz assim: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso eu justifico a mim mesmo. Ele era um líder, e aí isso fala muito para mim, ele era um líder que sabia que a consciência dele estava limpa, a consciência dele não o acusava em nada de uma vida... que ele estivesse cometendo pecados escondidos, que ele estivesse fazendo algo errado, que as suas motivações estivessem sendo interesseiras. A consciência dele estava totalmente limpa com relação ao trabalho que ele realizava. E aí eu parei para pensar, será que a minha consciência está limpa no ministério? Será que eu posso passar no teste de Deus e ser aprovado? As minhas motivações, os meus desejos, a minha vida de santidade... É isso que se requer de um líder, é que ele seja encontrado fiel, é que a consciência dele seja encontrada limpa. Então, se você lidera alguma coisa, você é um líder de PGM, se você é um líder da sua igreja, um pastor, uma líder de ministério, eu quero que você pare agora e pense que tipo de líder você tem sido para a sua comunidade. Será que você tem sido realmente alguém que exalta Cristo? Será que você tem sido realmente uma serva de Deus e não das pessoas? Será que você tem sido alguém com a consciência limpa, com a vida santa? Porque senão, gente, a gente não precisa nem seguir o capítulo. Aqui a gente já tem que parar e chorar e se arrepender e falar: Deus, eu quero ser esse líder aqui, eu quero ser fiel, eu quero falar do Senhor, eu quero servir o Senhor, eu quero ter a minha consciência limpa. Então esse capítulo falou muito comigo essa semana, como líder, o que eu preciso fazer? E aí ele diz, mas nem por isso, nem porque eu tenho a minha consciência limpa, eu julgo o meu ministério. O que ele quer dizer com isso? Vai haver um dia em que Deus vai julgar tudo aquilo que eu fiz. Se eu ficar preocupado demais tentando avaliar a mim mesmo, eu vou cair em várias tentações. Quando a gente se compara, a gente sempre acaba com um resultado ruim. Quando eu me comparo com Felipe, eu nunca vou ter um bom resultado, ter uma boa avaliação do meu ministério quando eu me comparo com o Felipe. Por quê? Porque pode acontecer duas coisas. Eu posso me comparar com o Felipe e me achar melhor que o Felipe, e aí eu caio no pecado do orgulho. Ou eu posso me comparar com o Felipe e ver, que é o que é na verdade, né? Que ele é melhor do que eu, que ele tem outras habilidades que eu não tenho. Só que aí eu posso, infelizmente, cair num outro pecado, que é da autocomiseração e de achar que eu sou muito coitadinho. Então, sempre que a gente se compara, que a gente se avalia, se julga para se comparar com outros líderes, esse é o contexto aqui, tá, gente? O contexto aqui é esse julgamento para a comparação de quem que é o melhor líder, se é Apolo ou se é Pedro, ou se é Paulo, tá bom? Então, este julgamento para fins de comparação, ele é muito perigoso para nós. É esse que a gente deve evitar. Lembra? Para manter aquele equilíbrio do julgamento correto e julgamento errado. Então, Paulo fala assim, eu procuro não fazer isso. Não ficar me comparando com A ou com B. Se eu prego melhor que ele ou se ele prega melhor que eu. Eu, lógico, sempre vou tentar melhorar, né? Mas eu não vou me comparar. Sabe por quê? Porque no último dia, Deus que conhece todas as coisas, ele vai me avaliar. Ele, naquele último dia, vai me conceder, eu acho muito legal a frase que ele usa no versículo 5, ele diz, nessa ocasião, cada um receberá de Deus, ele não fala a sua avaliação, ele fala a sua aprovação. Isso quer dizer o quê? Isso é lindo, para mim foi um suspiro assim, de alívio, porque existem líderes que aparecem mais, líderes que aparecem menos. Existem líderes que têm mais habilidades, outros menos habilidades. Existem alguns que pregam melhor e outros que pregam pior. Mas, se você estiver servindo a Cristo e não aos homens, se você estiver
sendo dispenseiro do mistério de Deus, ou seja, estiver exaltando Cristo como centro de todas as coisas e levando as pessoas a olharem para Ele, se você estiver sendo fiel nessa posição, se você estiver com a sua consciência limpa, com a sua vida limpa diante de Deus, pode ser que o seu ministério seja pastorear uma igreja de poucas pessoas, mas você vai receber de Deus a aprovação. Em outras versões diz, receberão de Deus os seus louvores. Ok? Porque não existe ministério grande ou ministério pequeno para Deus. Existe ministério que é fiel e ministério que é infiel. Existe obra que é feita para Ele, que permanece, e obra que desvanece. Então, a gente não deve ficar se comparando quem é melhor, quem é pior, quem tem igreja maior, quem tem igreja menor, quem fala para mais público, quem tem mais visualização, quem tem menos. Por quê? Porque mesmo se a gente começar a se comparar, a gente vai cair em erro e no último dia é que Deus vai chegar para mim. E não vai falar isso para o Felipe, não vai falar para minha esposa, para ninguém. Ele vai falar, Yuri, olha, tá aqui a tua recompensa. Né? Você foi um servo bom e fiel. Em nome de Jesus é isso que eu quero ouvir dele. Então, para isso a gente deve refrear esse julgamento excessivo até com a gente mesmo. De ficar se comparando. A gente tem que exercer o ministério de cabeça fria, não é? Com o coração tranquilo, de que Ele nos ama e que nós não somos mais amados ou menos amados por aquilo que desempenhamos, gente. Nós, como líderes, deveremos ser os primeiros a mostrar e, sei lá, de alguma forma, modelar isso para as pessoas. Deus não me ama mais, eu não vou receber mais se eu fizer mais. Isso aqui não é meritocracia, é graça. Deus me salvou, colocou sobre mim o ministério da reconciliação, me tornou cooperador dele, então eu quero ser servo dele, eu quero exaltar a Cristo, eu quero ser fiel, com consciência limpa, e no último dia, ele vai me avaliar, é ele que vai me receber. Não é? Então essa primeira parte já é maravilhosa, né? Então é isso que a igreja deve pensar dos líderes, que os líderes são ministros de Cristo, seu pastor. Ele serve você como um pastor serve a sua ovelha, mas ele recebeu essa função, essa responsabilidade de Deus. Então, se ele precisar te admoestar, te corrigir, ele deve fazer isso, porque ele não é seu empregado, ok? Ele é servo de Deus. Líderes cristãos são dispenseiros dos mistérios de Deus, ou seja, aqui o trabalho deles é trazer Jesus para o centro. Os líderes devem ser encontrados fiéis. E aqueles que seguem os líderes devem se refrear de julgá-los. Isso é uma conclusão lógica. Se nem Paulo fica se avaliando e se comparando com outros a partir do seu desempenho, quanto mais as pessoas, os seus liderados, não devem ficar julgando um líder ou um outro líder, um pastor ou outro pastor, a fim de compará-los e ver quem que é melhor, quem prega melhor, quem é mais inteligente, quem tem mais habilidade nisso ou naquilo. Nós devemos nos refrear de julgar as pessoas a fim de comparação. Por quê? Porque cada uma delas, do seu modo, com seus dons, está construindo esse edifício que é a Igreja de Deus, e no último dia, ainda que você ache que aquela pessoa é ruim, ela receberá de Deus o seu louvor. Ela receberá de Deus a sua aprovação. Então alinhe o seu coração com o coração de Deus. Né? Ore para que os líderes tenham essas características que nós falamos aqui e vamos nos refrear de julgar os líderes de uma maneira leviana. Isso não quer dizer, gente, aqui entra aquela coisa, então a gente não pode falar mal da liderança, a liderança está pecando. Não toca no ungido do Senhor. Não pode julgar os líderes, não pode julgar os pastores. Não é disso que estamos falando. Paulo, inclusive no próximo capítulo a gente vai ver que ele exerce um julgamento e disciplina sobre uma pessoa que se dizia cristã, mas vivia como não era. Ok? E existiam líderes que precisavam ser, Paulo vai falar sobre isso lá com Timóteo, precisavam ser disciplinados. Ok? Então, assim, não é que a gente não pode julgar os líderes no sentido de ver se eles estão cumprindo bem a sua tarefa de acordo com a palavra. Está falando desse julgamento mesquinho,
partidário, de mimimi, de timinho. Ah, esse aqui eu não gosto, e dele eu não gosto, eu gosto mais do outro, eu sou mais isso, eu sou mais ele, eu sou time isso, o outro é time não sei o que lá. Entendeu? É esse julgamento que a gente deve se refrear de fazer. Então, se você está assistindo esse vídeo e você ainda não deixou sua curtida, você deixa a curtida, você se inscreve no canal. Mas se você está assistindo esse vídeo e você começa a pensar lá na sua igreja, no pastor que você tem, ou nos pastores que você tem, nos líderes que estão ali na sua igreja, irmãos, se eles têm servido a Deus, se eles têm falado de Cristo, se eles têm sido fiéis nesse trabalho, se eles têm a consciência limpa, então, em nome de Jesus, se coloque ao lado deles, ainda que você tenha diferenças, se refreie de ficar julgando e avaliando tudo que ele faz. Tem crente que sai da igreja com os amigos e a primeira coisa é discutir o desempenho das pessoas que lideraram ali o culto ou que lideram a igreja. É quase como se as pessoas vão para casa e falam assim, vamos fazer uma pipoca para falar mal do pastor? Né? Tem igreja que é assim, infelizmente. Não deveria. Nós temos que nos refrear de julgar esses homens porque são servos de Deus. Agora, se um pastor, se um líder está se afastando da palavra de Deus, está sendo nocivo, tóxico para a sua comunidade, está se revelando ser um falso mestre, um mau líder, de modo que você se afaste da palavra de Deus, aí sim. Mas aí Paulo também diz como fazer a disciplina desse líder. A gente não aceita fofoquinha de líder nenhum, mas se for comprovado que aquele líder está errado, então ele tem que ser disciplinado. É assim que se faz, não de modo leviano. Bom, vamos lá que ainda tem bastante coisa. Ele diz nos versículos 6 e 7, irmãos, eu apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês. Então ele diz, eu estou colocando a mim e a Apolo como exemplo nessas coisas aqui por amor a vocês, para que vocês aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe em favor de um homem em detrimento de outro. Então, estou usando eu e Apolo aqui como referência para vocês entenderem uma coisa e isso ficar gravado no coração de vocês. Não se orgulhem em homem nenhum. Pois, quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Né? A escola do discípulo é uma bênção de Deus. Quem deu a escola do discípulo ao mundo foi Deus, foi o coração de Deus. A gente fica aqui, né, faz as exposições e tudo, mas a escola do discípulo não pertence a nós, ela é do Senhor. Como que eu vou me envaidecer pela escola do discípulo ou pelo trabalho que Deus colocou no nosso coração para a gente fazer, se na verdade isso não é nosso? Foi Deus que colocou, foi Deus que fez, então não tem que me orgulhar disso, certo? E aí então, Paulo dos versículos 8 a 10 e até o versículo 13, ele muda um pouco o tom, e aqui ele começa a falar de maneira mais irônica com as pessoas, porque os coríntios estavam se achando melhores do que os outros, e alguns líderes se achando até melhor do que o apóstolo Paulo. Né? Estavam achando que eles é que tinham a verdade e rejeitavam os ensinos do apóstolo Paulo. E aí Paulo começa a fazer um jogo de palavras aqui, um tanto quanto irônico. Olha só, ele diz, vocês já têm tudo que querem. Vocês já se tornaram ricos, isso é ironia. Chegaram a ser reis, e sem nós, olha, sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto de anjos quanto de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês não, vocês são sensatos, vocês são sábios. Nós somos fracos, mas vocês são fortes, vocês são respeitados e nós somos desprezados. Continuando no texto até o versículo 13, ele fala... Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. Trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. E até agora nos tornamos a escória da terra e o lixo do mundo. Conseguiram entender o que o Paulo está dizendo aí?
Coríntios, vocês realmente são bem orgulhosos, né? Vocês se orgulham dos líderes que vocês seguem, vocês se orgulham da sabedoria que vocês têm, a ponto de julgar o ministério das pessoas e achar que alguns deles são menores e menos importantes do que vocês. Ah, vocês são bons demais, né, gente? Vocês são ricos. A gente que é pobre é a gente, mas vocês são ricos. É como se ele usasse uma linguagem escatológica, dizendo assim, olha, vocês já estão na glória, vocês já estão reinando com Jesus, e a gente aqui não. Vocês são melhores que a gente. Vocês têm respeito, a gente é desrespeitado. Vocês têm razão em tudo, a gente não. Ele usa uma espécie de figura de linguagem, quando ele fala assim, vocês são como reis e nós como condenados à morte. Quando as legiões romanas voltavam de campanhas vitoriosas, elas faziam grandes desfiles, e aqueles oficiais, os reis, né, e os grandes oficiais vinham na frente, depois os destacamentos de menor importância, os menorzinhos, até que por último vinham os espólios de guerra e os prisioneiros de guerra, aqueles que seriam entregues à morte. Paulo está dizendo, olha, a gente está dando tudo pelo evangelho, a gente não tem onde comer, a gente trabalha com as próprias mãos e a gente é colocado como se fosse inferior a vocês. Ó, eu queria, quem dera vocês reinassem para que a gente reinasse junto com vocês, mas a nós parece que Deus reservou um outro tipo de vida. A nós, Deus reservou um outro tipo de ministério, um ministério baseado em outros valores. Quais são esses valores? Compartilhar o sofrimento de Cristo. Cuidado com querer viver aquilo que a gente vai viver só lá no céu e viver isso no agora. Isso acontece muito quando a gente está passando por dificuldade, a gente se apega a Deus, se apega ao Senhor. E aí quando a gente está passando por momentos de calmaria, de prosperidade, a gente se esquece disso. Né? E começa a viver uma vida mais tranquila, esquecida dos valores da palavra de Deus. E Paulo então adverte os orgulhosos coríntios de que os apóstolos deveriam ser tratados com respeito, não deveriam ser julgados e menosprezados, justamente porque eles estavam participando dos sofrimentos de Cristo. E aí então ele diz, né, nos versículos até do 14 ao 21, ele diz, eu não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, não me levem a mal. Ele foi irônico, depois ele volta atrás um pouquinho. Mas eu estou fazendo isso para diverti-los, como a meus filhos amados. Embora vocês possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas eu irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas os que estão falando estes arrogantes, mas que poder eles têm, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que é o que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo falou assim, olha gente, eu falei essas coisas, chamei vocês de orgulhosos, mas eu estou tentando fazer isso por amor a vocês. Vocês precisam ser corrigidos. Vocês não têm muitos pais, vocês só têm um pai. Eu gerei vocês, eu plantei essa igreja, eu estive entre vocês e os gerei, vocês saíram de dentro de mim. E vocês então sejam meus imitadores. Olha só que interessante que esse texto, sede meus imitadores, ele está dentro de um contexto de paternidade. Hoje em dia, isso não acontece mais, mas até a Idade Medieval, desde aquela época, até o mundo antigo e até a Idade Medieval, era muito comum que o filho imitasse o ofício do seu pai. Se o pai era padeiro, o filho ia ser padeiro. Se o pai era ferreiro, o filho ia ser ferreiro. Paulo usa, então, essa força cultural desse argumento, dizendo assim, olha, gente, por que vocês estão querendo agora se achar melhores do que todo mundo? Imitem a mim, vocês têm o meu ministério, eu sou o pai de vocês. Como que vocês podem estar tendo um comportamento tão diferente daquele que eu tive quando eu estive entre vocês? E vocês fazem isso como se eu nunca mais fosse visitá-los. Eu não estou aí agora, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou voltar com a vara,
Ou eu volto com amor ou eu volto com a vara. Isso não quer dizer que a vara não é amor. Não, a vara também significa amor. Mas ele está dizendo, olha, arrependam-se antes para que eu não precise usar a vara. Mas de qualquer forma, eu vou voltar para estar com vocês. E aí eu vou testar esses belos argumentos. Aí eu vou ver a força desses orgulhosos. Não é? E eu vou precisar agir com disciplina. Então Paulo está aqui instando com seus filhos amados a que eles se arrependam o quanto antes, para que então eles possam mudar de vida. Para finalizar a aula, eu coloquei aqui uma citação que resume todo esse capítulo sobre os líderes cristãos e como eles devem se posicionar, como a igreja deve vê-los. Eu até passei aqui um slide que foi muito interessante, que fala sobre a liderança cristã significa servir à luz da cruz. Isso quer dizer que nós seguimos um Messias crucificado. Paulo, quando ele fala nós estamos passando fome, nós estamos vivendo esse estilo de vida, ele está falando, olha, eu estou cumprindo no meu corpo o restante das aflições de Cristo. O modelo da liderança cristã é um modelo de autossacrifício. Se você quer ser, isso não quer dizer que você vai ser necessariamente pobre, mas que você tem que estar pronto a se sacrificar ao máximo, gente. Líder cristão que quer benefício, líder cristão que quer ser honrado o tempo todo, eu acredito que ele até deva ser muito honrado, que ele deva ser muito bem sustentado, mas no coração dele ele tem que estar pronto, disposto ao maior dos sacrifícios. Então, nós seguimos um Messias crucificado e o nosso ministério deve ser um ministério de cruz. Os líderes da igreja devemos aprender isso, os líderes da igreja sempre sofrem mais. Você tem que estar preparado a modelar como é que se sofre. Você tem que modelar para os seus liderados como é que você escuta calúnia. Como é que você lida quando alguém te desrespeita, que é o que estava acontecendo aqui. Então, ao verem Paulo tratar assim os irmãos, eles também estavam sendo formados em como eles deveriam agir. E todos os cristãos são chamados à vida de discipulado, porque Paulo fala que ele faz tudo isso e depois diz, sede meus imitadores. Então, esse estilo de vida abnegada, disposta ao sacrifício e de preparo para o sofrimento, é uma vida que todos nós devemos estar dispostos a viver. Deus vai cuidar da nossa vida, assim como cuidou do apóstolo Paulo. Ele cuida de nós. E quando a igreja vê, preste atenção nisso que eu vou falar. Quando a igreja vê que um pastor, ou quando um membro, quando você que está me assistindo, vê que o seu pastor, o seu líder, seja o líder de PGM, de ministério, é alguém que ama Jesus, que quer tornar Jesus conhecido, ele é dispenseiro do mistério, que ele é servo de Deus e ele busca ao Senhor em primeiro lugar, mais do que agradar as pessoas. Quando você vê que ele é uma pessoa que não está atrás de reconhecimento humano, quando você vê os sacrifícios que ele passa, as longas horas que ele trabalha, de às vezes dormir tarde, acordar cedo, de ter que visitar um irmão e outro, preparar texto bíblico para estudo, preparar pregação e ainda assim liderar um PGM, e você vê que o seu líder está fazendo isso tudo para a glória do Senhor Jesus, com a consciência limpa, com o coração limpo, honre esse líder. Honre esse líder. Não faça como os coríntios. Não se ache melhor do que ele porque você faria algo diferente. Não foi assim que você aprendeu de Jesus, não é isso que você está aprendendo dele. Seja humilde, seja manso, seja parceiro, seja um discípulo. Assuma para si também esse estilo de vida. Amém? Em último lugar, a citação é assim. Em resumo, os líderes cristãos não ousam negligenciar a sua responsabilidade de liderar o povo de Deus a viver de conformidade ao Evangelho. Essa foi a razão porque Paulo instou os cristãos a viverem de modo digno da vocação que haviam recebido. Está lá em Efésios. Foi a razão pela qual orou em favor de que tivessem uma única maneira de viver digna do Senhor, o Messias crucificado, e o agradassem em tudo. E se o povo de Deus resistir teimosamente em desobediência, essa pode ser a ocasião para que os líderes cristãos admoestem, repreendam e disciplinem com firmeza aqueles que confessam o nome de Cristo e não o seguem. Os passos mais severos nunca devem ser tomados apressada ou levianamente,
mas às vezes eles têm que ser tomados. Isso faz parte da responsabilidade da liderança cristã. Então, Paulo, fechando então os 4 capítulos, Paulo sabe que existem divisões no meio dos coríntios, que essas divisões são causadas por orgulho, e havia partidos que se achavam uns melhores do que os outros por causa dos líderes que seguiam, dos líderes os quais eles se espelhavam. Eles achavam que eles sabiam muito, então eles se colocavam nessa posição de se achar melhor um do que o outro. Então Paulo fala sobre a cruz como a loucura de Deus que os salvou. Depois, Paulo então fala que nenhum desses líderes, apesar deles serem diferentes, nenhum deles é melhor do que o outro, porque todos estão trabalhando para Deus, como pessoas numa lavoura ou como construtores de um edifício. E por último lugar, a gente deve reconhecer que os líderes fazem isso para Deus e não devem nem mesmo ficar julgando a si mesmo, comparando a si mesmo, muito menos os irmãos da igreja devem ficar comparando pastores e líderes, porque o que eles fazem para Deus e Deus dará recompensa, o louvor a cada um deles. Amém? Bastante coisa nesses 4 capítulos, né? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Hoje a gente não vai ter as perguntas e respostas no final da aula, porque a aula não é ao vivo, mas a gente vai abrir uma caixinha no Instagram agora, então corre no nosso Instagram que vai ter uma caixinha de pergunta lá e eu vou responder as perguntas que você tiver. Pode ser sobre esse texto, pode ser sobre vida cristã, pode ser sobre qualquer outra coisa, eu só quero não perder essa chance de responder talvez a sua eventual dúvida. Se você tiver outra dúvida e você está assistindo esse vídeo já passou domingo, né, que é o dia dessa aula, você pode colocar sua dúvida aqui no comentário também. Comenta aí de onde você é, o que você achou da aula. Não, eu discordo do irmão, não, eu concordo com o irmão. Quero ouvir o que você tem a dizer, coloca aí no comentário. Tá joia? Bom, então a gente está chegando ao fim, não se esqueça aí então de deixar a sua curtida no vídeo, compartilhar ele com outras pessoas e voltar semana que vem que a gente vai entrar no capítulo 5 e vai ser muito bom. Até mais, gente. Deus abençoe.